Tá preparado pro Festival de Sabores? Esse é o Festival Cheddar e Pepperoni do Bob's. Tá, mas você já comprou seu ingresso? Pra esse festival não precisa de ingresso. E a gente vai pedir esse mesmo? Sim. Esse é o Chicken Cheddar Pepperoni. Frango crocante com lemon pepper, cheddar cremoso e pepperoni. E esse é o Mega Cheddar Pepperoni. 2 hambúrgueres bovinos de 117 gramas cada, combinados com 3 fatias de pepperoni seara. E esse é o meu favorito, Double Cheddar Pepperoni, com 2 hambúrgueres suculentos, fatias de pepperoni seara e, além de tudo, um molho cheddar irresistível. Vem sentir o sabor! Vem pro Bob's! Estamos iniciando mais um episódio do Histórias que Conectam. E que felicidade, o ano está fluindo, chegamos em abril, nosso terceiro episódio de 2026. E eu quero aqui, começando a agradecer a cada um de vocês que tiram um tempo, um período desse tempo, para poder aprender junto conosco aqui, para poder se conectar com parte, se não toda, da história do nosso entrevistado. Mas eu quero também agradecer a todos vocês que são parceiros do Histórias que Conectam. Estamos fluindo e a cada fluidez de cada episódio, outros parceiros vêm se adentrando. E eu quero começar aqui agradecendo aos nossos patrocinadores organizador deste episódio. E o primeiro, GHG Imports, estilo, presença e atendimento de qualidade e diferenciado do nosso amigo Gustavo. Muito obrigado, Gustavo. Quero agradecer aqui também Bob's de Goianésia, sabor, tradição e experiência. O Bob's que chegou recentemente em Goianésia e já está aqui conectado conosco através do História que Conectam. Muito obrigado. Esses dois são os dois patrocinadores organizador desse episódio. Mas temos aqui também o nosso patrocinador Master, GSV Montagens Industriais, nosso cliente de consultoria também. Muito obrigado ao Luiz e toda a sua equipe. Agradecer a Omniframe, produtora de vídeo. Obrigado, Arthur, por caminhar junto conosco no Histórias que Conectam. E a Talme Uniformes, do nosso amigo, nosso irmão Talme. Meu forte abraço. E os nossos patrocinadores oficiais, Império do iPhone, Times Coffee, Instituto Ana Marx e Estúdio Gênesis. Obrigado a cada um de vocês por fazer parte junto conosco do Histórias que Conectam. E olha só, sem mais delongas, eu quero aproveitar cada minuto, cada segundo deste mega episódio que nós preparamos aqui com muito carinho. E o nosso convidado especial, ele que vem de longe, se conectou recentemente comigo, com a nossa equipe, e nós fizemos questão de convidar ele para estar aqui, para trazer um pouco da sua história, um pouco da sua experiência de vida no mundo dos negócios. Provavelmente, eu acredito que com certeza você já vai conhecer ele. Eu quero, inclusive, ler aqui para não esquecer nenhum detalhe da apresentação desse convidado especial do Histórias que Conectam. E ele que é Albertoni Cavalcante, empresário, criador de conteúdo e apresentador do quadro CLT ou PJ. Além de atuar como CEO da Gota de Ouro Moda, seu conteúdo gira em torno de trabalho, empreendedorismo, mentalidade e realidade de mercado. Albertoni, seja muito bem-vindo ao Histórias que Conectam. Eu falo que esse ambiente aqui é um ambiente seguro, um ambiente amigável, onde flui muito mais além do que palavras. As emoções podem florescer. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Fica à vontade, meu irmão. Valeu, meu garoto. Muito obrigado, Joel, por ter me convidado. Poxa, um prazer imenso estar aqui. História que Conectam. Isso é exatamente o que eu faço no meu dia a dia. Então, quando eu vou fazer entrevistas na rua, né? Quando digo eu e a equipe, Sim. Literalmente a gente está procurando histórias que conectam. Exatamente. E tem muitas histórias que conectam, né? Tem, Na realidade, tem. Todos nós temos alguma parte da nossa história que se conecta com outras pessoas. Exatamente. Por isso do nome aqui. E assim, olha só, eu quero inverter um pouco aqui do script. Inverter porque, de fato, eu tenho uma pergunta especial. Tenho muitas perguntas especiais para fazer, mas existe um quadro que estourou aí na internet, todo mundo conhece, e eu quero te fazer a seguinte pergunta para você. Bora. CLT ou PJ? PJ. Já fui CLT por 4 vezes. Sim. 5, aliás. 5 vezes, então a primeira, e depois eu tive outras vezes que eu tive que voltar para o CLT porque eu quebrei. Então, já estive do lado, e eu prefiro muito mais ser PJ. Aliás, todo mundo que se tornou PJ, dificilmente alguém quer voltar para CLT. Porque você tem um pouco mais de liberdade, você ganha muito mais, trabalha que nem um maluco, mas compensa no final do dia.
Muito bom. Albertoni, mas trazendo um pouco da sua essência, eu falo aqui para toda a nossa audiência, né, que antes de ter uma empresa de sucesso, antes de ter um CNPJ de sucesso, algo que está dando certo, existe um CPF por detrás. Sim, sim. Existe uma essência, muitos CPFs por detrás. Mas hoje nós estamos falando aqui especialmente do Albertoni. Eu quero entender como é o Albertoni por detrás do CNPJ. A sua essência, onde tudo começou na sua infância? Você disse ali nos bastidores rapidamente que é do Nordeste, assim como eu, né, de outro estado. Mas conta um pouco da sua essência, como tudo começou. Bom, antes de mais nada, sou esposo, sou pai de 4 filhos. Olha só. É isso aí, parabéns. São meus orgulhos, é o que é o meu combustível, e que quando a gente está cansado, meio desanimado, a gente precisa recarregar as baterias e eu recarrego isso em casa, né? Mas a minha origem, lá atrás, eu sou nordestino, aquele nordestino que vim para Brasília, Goiânia, Bacana. Depois a gente desceu para São Paulo. Antes disso a gente rodou um pouco pelo norte do país também, que meus pais eram empresários e viajavam bastante, né? Isso é uma coisa que, queira ou não queira, até hoje eu faço. Viajo muito, não consegui parar ainda. E tem dado certo São Paulo. Já tentei sair de lá, mas, cara, é ali onde rola a grana. Apesar de ser aquela loucurada toda, eu gostar de calma, mas... É mesmo? Por ironia do destino, eu tenho uma loja no Brás. Então, assim, é totalmente o oposto. Mas é por isso que o meu descanso é deitado numa rede, num lugar tranquilo. E com quantos anos você veio do Nordeste, primeiramente para Brasília, né? Como você falou, qual que era a sua idade? Vamos lá. Antes de ir para Brasília, ali, Nordeste, a gente foi para Porto Velho, mas eu já era bem criancinha, né? Sim. Então eu vim para Brasília, fui para Porto Velho. Antes de ir para Brasília, eu acho que eu tinha 6, 7 anos de idade. Então era bem na minha infância, então não é algo que eu lembre muito bem, assim, vívido, sabe? Mas a partir de Brasília eu já lembro muito bem. Legal. Vim para Goiânia ali um ano e pouquinho depois. E nessa época, aqui em Goiânia, eu vendia pamonha na rua. Então eu já tinha uns 8 anos de idade. 8 anos, 8 já anos. vendia pamonha. Sim, sim. Isso daí por quê? Os meus pais tinham uma condição financeira muito boa. E quando eles se separaram, cara, derreteu o patrimônio inteiro, porque eles eram complementares. Hoje a gente olha pra trás e eu vejo que eles eram complementares. Então, um pensava, o outro realizava. Entendi. E aí eles construíram coisas grandes. Até hoje não se reorganizaram, pra você ter uma ideia. E aí, eu não quis abrir mão dos luxos que eu tinha. Quero comer uma bolacha, comer o doce a hora que eu queria, ter a roupa, alguma coisa do jeito que eu queria, e eu parei de ter. Com isso daí eu falei, cara, ou eu diminuo o meu sonho, ou eu aumento o meu esforço, né? Só que, de forma genérica, foi isso, mas foi outras coisas que eu pensei na época. E aí eu comecei a vender pamonha na rua, comecei a vender brigadeiro na rua, comecei a vender lá em São Paulo, quando eu cheguei lá, eu vendia bala no farol. Sabe aquelas crianças que oferecem uma balinha, coloca a bala em cima do retrovisor? Então, eu era uma dessas crianças. Não por necessidade básica, mas por ser acostumado a ter um estilo de vida, comendo uma bolacha, tendo uma roupa diferente ali, e você quis permanecer nesse estilo de vida, você deu seus pulos. Exatamente. Mas é a mentalidade empreendedora desde jovem, né? Sim. Eu com 17 anos de idade também, mesmo com uma condição boa dos meus pais, estudava fora, lá em Uberaba, fui fazer 3º colegial, mas o espírito empreendedor não deixa a gente ficar quieto. Eu recebi uma mesada do meu pai para estudar fora, para estar ali, mas eu comecei a vender tênis. Terceiro colegial, comprava tênis de um amigo de Goiânia e revendia lá dentro de Uberaba, tudo sob encomenda. Então, quando eu fui ver, eu já estava fazendo muito mais dinheiro vendendo tênis do que até mesmo aquela mesada que meu pai me dava. Que beleza, né? Isso cara. É bacana, são histórias que, de fato, conectam com muita gente. Sim, né? sim. Todos nós, a grande maioria, tem esse espírito empreendedor de querer crescer, de querer avançar, né? Mas, olha só, Goiânia, 8 anos de idade, divórcio da família aí, né? Foi algo que, com certeza, impactou aí, não só a sua vida, mas dos seus pais também. Não sei se você tem outros irmãos. Mas, além desse impacto, né, que possivelmente trouxe alguma deficiência e no decorrer do caminho você foi ajustando, mas quais valores você carrega na sua vida, de tudo que você aprendeu com seus pais, né, quando estava tudo dando certo ali, quando estava tudo indo bem, e que você pôde ver, tanto no seu pai quanto na sua mãe, esses valores você aplica hoje nas suas grandes decisões no mundo dos negócios e também na sua família? Cara, eu acho que é ser linear. Isso foi uma coisa que eu aprendi bastante com eles. Quando você traça um propósito, a gente chama de fincar a bandeira no final
dessa jornada. Então, poxa, traça um objetivo. Então, isso é algo que eu trago muito, que eu venho deles, né? Porque meus 4 avós eram comerciantes, os meus pais eram e eu também. Então, imagina só. Todo mundo. O tempo inteiro, eu vivo, respiro, tios e tudo mais. Difícil é aquele que da nossa família ali que trabalha de CLT para alguém. A grande maioria trabalha como PJ mesmo. Legal. Seja ele vendendo um picolé, seja fazendo qualquer coisa. Sim. Mas normalmente o pessoal da minha família, eles são mais voltados para o PJ. Então, Muito assim, bom. o que eu venho aprendendo com isso daí também? Resiliência, verdade, fé, coloca Deus em primeiro lugar. Antes de Amém. colocar qualquer uma outra coisa, a gente põe Uhum. Deus em primeiro lugar. Então, isso é algo que eu já trago deles. Então, sou aquele menininho certinho que nasci Uhum. dentro da igreja. Pra você ter uma ideia, até hoje, eu não bebo bebida alcoólica, nunca fumei na vida, não curto muito futebol. Eu era proibido de assistir televisão na minha infância por causa da religião. Mas depois de um tempo, eu queria muito assistir, só que já não fazia mais sentido. Então, aquele negócio que hoje em dia tá na moda, eu nem assisto mais televisão, então, é só desde que eu nasci. Não assiste? Não, e hoje eu não assisto por gosto, porque, Sim, cara, não faz eu a não menor assisto diferença. Não faz a menor diferença, mas desde a infância eu já não assistia por conta da religião, a minha mãe não deixava. E hoje eu olho, na época eu achava ruim, né? Mas hoje eu olho e eu falo, cara, isso faz muito sentido pra mim. Então esses são pontos da sua história, né, que desde novo ainda te move, Sim. mesmo nos seus dias de hoje, para suas tomadas de decisão, Sim, para sua sim, alta sim. performance, que com certeza você é uma pessoa de alta performance, né? Ainda impacta na sua vida nos Sim. dias de hoje. Na verdade é aquela, né? O que você constrói até seus 7 anos de idade é a estrada que você vai correr a vida inteira, né? Exatamente. O subconsciente, o nosso subconsciente, muito interessante isso, ele começa a absorver tudo que está à nossa volta, né? Desde o nosso 3º mês de gestação. Que A partir do beleza. 3º mês de gestação, o subconsciente do feto ali já está consumindo, como uma esponja mesmo, e até os seus 7, 8 anos ali, ele continua nessa mesma esponja, consumindo tudo lá. E daqui para frente, dos 7 anos para frente, dos 8 anos para frente, é o quê? Reprodução. Sim. Ele vai reproduzindo, que é exatamente isso aí que você está falando. Muito interessante, bacana. Mas olha só, tá bom. E uma história, né, de muito crescimento, de muitas dores, talvez lá atrás também, de aprendizado, como você disse que quebrou, né? Sim, sim. Eu acredito que eu vi um vídeo seu falando que teve uma grande quebra no momento que você estava 5,5. 5 quebras e meia. Exato. Por que meia? Essa aí eu quero saber. Tá fora do script, mas eu quero saber. Vamos lá. Meia, porque quando eu quebrei, eu tinha uma renda passiva de 25 mil reais por mês. Então, eu não sei se ganhar 25 mil reais por mês chama-se de quebra, né? Sim. Mas eu tenho um padrão de vida caro. Então, eu ganho hoje, para eu sustentar minha casa hoje, é 50 mil por mês. Sim. Então, imagina Pra só. chegar no ponto de equilíbrio ali, né? Pagar isso. as contas. Vira o mês, 50 mil Entendi. dentro da minha casa. Então, eu tá ganhando 25 mil reais por mês, imagina o quanto eu tive que apertar o meu padrão de vida. Eu sempre fui um rapazinho caro, a minha esposa também é uma moça cara. É, né? 4 filhos, então a galera é... Mas, perfeito. Você disse que passou um tempo na sua sobre CLT, né? Sim, sim. Acredito que no início da sua trajetória. Foi. Qual foi o momento que você percebeu que não gostaria mais de viver uma vida no modo automático e gostaria de romper para algo exponencial, como são os seus negócios? Você pôde me contar lá em Goiânia, no sábado, né? Que é um negócio exponencial, que vem crescendo. Sim, graças a Deus. Que momento que foi a virada de chave? Cara, eu vou começar assim, desde o primeiro momento ali. Eu, com 14 anos de idade, eu vendia bala no Farol, mas eu comecei a trabalhar em uma loja de calçados. Com 14 anos de idade, eu comecei lá. Com 16 anos de idade, eu virei gerente de loja de calçados. E aí mudei aqui para Goiânia durante um tempinho, fiz faculdade, inclusive aqui, o pessoal não sabe, mas não tem o Shopping Flamboyant, a 163 e não Sim. tem a Unip. Eu fiz faculdade na ali. BR-153. Isso. A Unip é na BR-153. 153, né? Desculpa. E eu morava no Parque das Laranjeiras atrás. Beleza. Dentro desse período eu voltei. Quando eu volto, eu encontro meu ex-patrão. Qual faculdade você fez? Fiz na Unip. Não, qual curso? Arquitetura e perdão? urbanismo. Ah, legal. Nada a ver com hoje, tá? É? Tem nada a ver com o que eu Nunca faço tô? hoje. Não. Então assim, o pior ainda, aqui era 4 anos. Aí quando eu cheguei em São Paulo era 5 anos. Aí faltava o último semestre, lá faltava 3. Cara, foi uma bagunça também do mundo. Mas enfim, o que aconteceu com isso daí? Eu voltei e eu encontro o meu ex-patrão da loja de calçados que eu já tinha sido gerente. Aí tinha casado aqui e tal. Quando eu chego lá, eu assumo a gerência da loja e eu não tinha onde morar.
E aí eu falei, cara, aqui tem alguns quartinhos e tal, por que você não cede para eu morar? E a gente reduz o meu salário e eu vou cuidar da empresa 24/7, cara. E aí ele aceitou, tipo, muito bom para mim, mas meses depois, ele não estava muito bem financeiramente, ele trouxe um dia e falou bem assim, Tony, quanto é que aqui vende por dia com um rapaz? Aí eu falei, vende X. Pô, ó, aqui nessa parede dá pra fazer isso, aqui dá pra fazer aquilo, sapato assim, não sei o quê, se você fizer uma propaganda... Eu falei, ele tá vendendo a loja, cara? Ou a impressão... Aí eu pensei comigo, vou perder o emprego e vou perder a moradia, cara. Enfim, aí com isso daí... E aí na semana seguinte ele trouxe outro e eu comecei a ficar agoniado. Detalhe, a minha ex-esposa grávida da minha primeira filha. Falei, cara, lascou, eu preciso me mexer. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Com isso, eu abri um CNPJ no endereço da minha mãe, peguei o empréstimo no Banco do Brasil, peguei uns talão de cheque e mais um dinheirinho que eu tava juntando que eu ia comprar um apartamento, comprei a loja fiado dele aos meus 21 anos. Minha filha nasceu em abril, dia 23 de abril, e eu assumi a loja dia 5 de junho. Uma loja de calçados. Calçados, né? Loja de calçados. E como é que foi? Que tipo de mudança de mentalidade que você teve que ter para sair da CLT e já começar a empreender com um passivo, né? Sim. Você já iniciou com um passivo, porque você teve que sair pegando cheque, né, cartão e dando pro cara e falando assim, meu Deus do céu, já começa no negativo. Sim. E aí, o que eu acabei fazendo com isso? Nessa época, qual foi a principal mudança que eu fiz quase que sem perceber? Então, eu entendia sobre dinheiro, sobre, cara, precisa entrar pelo menos X, eu preciso ter lucro e eu tenho aqui essas contas. Já tinha essa mentalidade. Já. Perfeito. Eu preciso fabricar isso de lucro para pagar o que eu tenho de despesa mensal ali. Já contando com o valor de empréstimos e parcelas. Só que o que acontece? Eu sempre fui muito esforçado. Mas quando eu trabalhei para mim, eu passei os primeiros 11 meses sem fechar a loja nenhum dia. Nem Natal, nem Ano Novo. Domingo a domingo? Nenhum dia. 11 meses? 11 meses sem fechar a loja nenhum dia. Mas porque você morava lá também? Morava lá, mas um exemplo. Poxa, eu poderia tirar um dia de descanso. Claro. Não dava, cara. Por quê? Na hora dele deixar os calçados, tinha 2.000 pares. Ele me deixou 1.000 pares de sapato diante do nosso acordo, porque eu não tinha como comprar. Aí um exemplo, tem 2.000 pares de sapato. Qual que você acha que ele levou? Entendeu? Ele levou os melhores. E aí, lógico... Deixou só os meia boca. Pra menos. Pra pior. Então, assim, com isso, eu tinha que trabalhar para poder pagar as contas, me manter e ainda eu precisava reformular o estoque que tinha. Então, eu passei 11 meses até eu me permitir tirar o primeiro dia de descanso. Entenda, eu era muito esforçado trabalhando para ele, tá? Sim. Até porque eu, com 16 anos de idade, eu era gerente da loja desse cara. Você entende o quão esforçado eu precisaria ser para, entre outras pessoas que tinham mais tempo de carteira assinada do que eu tinha de vida. E eu ganhar o destaque disso? Então imagina o quanto eu era esforçado. Mas quando eu vim trabalhar para mim, e essa foi minha primeira vez que eu olhei, eu falei, caramba, realmente mudou e eu não tinha percebido. E deixa eu te perguntar, você falou sobre ser uma pessoa muito esforçada. Eu percebo que você também é uma pessoa muito talentosa, tem alguns dons, né? Inclusive dons de encontrar o problema. Sim, é verdade. Você acredita que o esforço, ele vence o talento? 100% das vezes. Porque o talento, ele... Vamos lá. Grande parte dos talentos, eles são quase que acostumados a ter as coisas um pouquinho mais fácil, digamos assim. Então, e o meu talento é ser esforçado. Então, o que eu sinto? Às vezes o pessoal, eles têm muito pico de emoção, tanto para cima quanto para baixo. E o esforço, ele não te permite muito isso. Então é assim, poxa, no dia que eu tô triste, eu tô fazendo. No dia que eu tô feliz, eu tô fazendo. Eu faço mais ainda. Você entende, não? Então, quando você coloca vezes 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos e vai indo, então você observa que muita gente, muitos talentos, inclusive, vão ficando pelo caminho. Exatamente. Que é o famoso desperdiçar o talento. Exatamente. Entendeu? Porque não consegue terminar o que começou. Muita iniciativa e pouca acabativa. Exatamente. Isso é muito perigoso, né? Porque aí os negócios começam a ir para a ruína porque o cara desmotiva. O cara fica ali só no talento, sem esforço, né? E desmotiva. Que é a emoção para baixo. É a emoção para baixo. Eu falo o seguinte, que a motivação, ela vai ser 7%, cara. E olhe lá.
E os outros 93% é você fazer aquilo que precisa ser feito, Ah, sim. através do seu esforço. Exato. E o resultado do seu esforço em fazer aquilo que precisa ser feito, isso aí por si só já vai te motivar. Porque o resultado, ele motiva. Ah, Então sim, a gente sim, tem sim. que, às vezes, parar de achar que é talentoso demais e não precisa colocar a mão na massa, né? Gerar um esforço e uma força ali, canalizando energia. Sim, sim, sim. Porque isso nada mais é do que ego. Ah, eu sou talentoso demais, eu não preciso de muito esforço, as coisas vão acontecer e tal. E o cara acaba quebrando a cara, né? Sim. Acho que foi na sua palestra que você falou sobre o ego, né? Exato. Sobre foi. o ego. O cara que é muito talentoso, ele costuma... E caminhar só no talento, ele costuma ter o ego muito aflorado. É. E o ego quebra. Eu quebrei por causa do ego, cara. Conta um pouco Nossa sobre essa história. Senhora, meu Deus do céu. Cara, bom, hoje eu tô legal financeiramente na minha vida, mas eu já fui muito, muito, muito rico, sabe? E, velho, se eu tivesse sossegado e tivesse colocado meu dinheiro numa conta, eu não precisaria mais trabalhar. Só que eu achei que o meu dinheiro nunca acabaria. Aham. E adivinha? Acabou. 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 E Rápido ou demorou? não, é que muito dinheiro ele demora um pouquinho a acabar, né? Mas o que que eu aprendi com tudo isso daí? Cara, pessoas me traziam visões claras e eu não gostava porque mexia um pouquinho comigo. Poxa, você tá fazendo isso errado, precisa consertar. E eu não aceitava isso. Por quê? Porque eu sou bom. Pô, eu que cheguei até aqui. Não, eu que não sei o quê. Cara, e aí eu não ouvia as pessoas. Então, essa era a primeira coisa. Eu diria até que assim, esse tipo é até uma falta de respeito com as pessoas. Sim. E, cara, eu acho que eu era desrespeitoso. Uhum. Isso não é uma coisa boa. Pelo ego aflorado. Florado não, inflado até Inflado. a lua. O ego nada mais é do que uma das manifestações do orgulho. Existem 27 Exato. manifestações do orgulho. E o orgulho, o ego, quebra a empresa. Quebra. Porque Eu quebrei, pô. Porque na realidade, o quebrar a empresa é apenas uma consequência de uma quebra emocional. É só um sintoma. É uma quebra emocional, uma quebra pessoal do empresário, né? E o cara que é muito orgulhoso, que tem um ego aflorado, ele não tem o coração ensinável. Infelizmente. Exato. E o que faz com que a gente venha a romper na vida é ter um coração ensinável, estar disposto a absorver novos conhecimentos, Uhum. se conectar com novas pessoas, Exato. né, para que cheguem novos resultados. E quem tem o ego aflorado, ele não tem isso aí. Eu, por um exemplo, as pessoas, não só isso, né? Não só vir me avisar, me mostrar pontos, mas também eu falava, cara, eu não preciso aprender mais nada. Olha onde eu cheguei sozinho. Sim. E assim, a gente, volta a dizer, eu achei que o meu dinheiro nunca acabava, irmão. Acabou. Acaba. Então, assim, o empresário que tá indo bem, cara, ele precisa tomar muito cuidado com ele mesmo. Eu vou dizer pra você que a volatilidade do mercado Uhum. é bem menos perigosa do que o ego do dono. Muito menos. Porque eu achava que o dinheiro era só colocar o dinheiro em cima da mesa e resolveria qualquer problema. Cara, isso não é assim. E assim, eu até falo, cara, eu li num livro, eu não lembro qual que era o livro, que se eu vendesse o meu conhecimento ao preço que me custou, eu não precisaria trabalhar mais. Uhum. Porque eu paguei muito caro Com para aprender. certeza. Muito, muito, muito caro. E não só de dinheiro eu tô falando. Tempo, né? Enfim, aprendizados, Cara, né? tempo, pessoas, Claro. mágoas. Né? Volto a te falar, se eu vendesse o meu conhecimento ao preço que eu paguei por ele, Interessante eu não isso aí. precisaria mais trabalhar. Albertone, e nessas 5 quebras e meia, Hum. mais especificamente essa aí que você está falando também, né? Qual foi o maior aprendizado que você teve? Não como empresário, Uhum. né? Porque como empresário, o cara, todas as situações que o fizeram quebrar ali, ele vai aprendendo ali, mas como ser humano, que vai retornar à sua essência, uma essência de humildade, uma essência de apetite de crescimento, né? De empatia para com o próximo. Qual que foi o maior aprendizado que você teve? Exatamente esse, empatia. Empatia. Eu acho que... Bom, a primeira coisa assim, lembra do ego? Aham. Tá, eu sem perceber, eu me afastei muito de Deus. E não é que eu rejeitava Deus, eu simplesmente me achava bom pra caramba e não é que eu tinha um pensamento consciente de que eu não precisaria dele. Uhum. Entende, não? Eu, inconscientemente, eu era autossuficiente. Através das suas atitudes, né? Me arrebentei, cara. Tá entendendo? Então, assim, Interessante isso aí. depois disso, eu comecei a olhar um pouco mais pra dentro de mim. Eu comecei a entender que as outras pessoas, elas têm a faixa de aprendizado, a camada de aprendizado delas. Então, às vezes, poxa, eu sei muito mais do que uma pessoa, por exemplo, e aí eu não tinha muita paciência da pessoa aprender e entender o que eu tava falando. Uhum. E aí depois que tudo isso acontece, depois de estar com as costas ardendo, de tanto tomar porrada, né?
Aí eu começo a olhar a pessoa um pouco diferente do que eu olhava antes. Que aí eu começo a entender, tá, qual que é o nível de consciência dessa pessoa. Eu começo a analisar, ter empatia e entender um pouco mais delas. E aí eu começo a criar conexões que eu praticamente não tinha. Essa você considera que é uma ferramenta que você Essas duas. aderiu para você se proteger de não passar mais por momentos como aquele? Acho que sim, Proteger mas... a sua essência, a sua essência. Mas é que a partir do momento que eu comecei a entender mais, tentar aprender mais sobre o outro, eu naturalmente aprendi mais de mim. Exatamente. É muito doido, cara. É muito doido mesmo. E assim, olha só, eu tenho uma história de vida pessoal também, né, de algumas quebras de negócio, mas acima de tudo de uma quebra emocional, uma quebra espiritual minha. Eu fui internado por 4 vezes, né, Eita. internado em clínica de reabilitação e fui dependente químico, né, por muitos anos da minha vida. E o que foi interessante, quando eu recebi o despertar da parte de Deus mesmo, né, e a libertação, e eu falei assim, cara, eu não aceito mais voltar para essa situação que eu estive, né? E eu comecei a buscar conhecimento sobre inteligência emocional, sobre alta performance, né? Sobre tudo aquelas mazelas que um dia eu tive lá atrás. E hoje eu trabalho com isso também, mentorando pessoas, que legal, né? Mentorando cara. pessoas, ajudando, guiando pessoas. Mas lá atrás, quando eu fui buscar esses conhecimentos, foi para mim, cara. Foi para ajudar. Eu acredito que é muito isso aí também, né? Quando a gente vai pensar no próximo ali, em ser um ser humano melhor, a gente tá nada mais do que se ajudando, né? Buscando entrar em uma linha de crescimento que ela é constante, ela é contínua. E por que eu quebrei, por que eu entrei nessas 4 internações? Justamente pelo orgulho aflorado. Por achar que sabia tudo, por achar que é autossuficiente, que nem Deus mesmo ali, né, iria fazer algo e deu tudo errado. Mas é uma história de vida que a gente tem, né, que eu tenho, muito parecida, só que o seu no mundo dos negócios e eu na minha vida pessoal, justamente pelo ego e pelo orgulho. E eu busquei muito conhecimento, muito conteúdo, mas não para mentorar pessoas, não para liderar pessoas, mas para eu liderar a minha própria vida. Para eu converter tudo aquilo que eu estava passando e poder ser um ser humano melhor, um bom pai, um bom marido e, acima de tudo, poder colaborar e contribuir com outras pessoas. Sim, eu acho que esse é o propósito das nossas vidas, né? Conta mais aí. Eu quero falar um pouco aqui sobre autoridade, comunicação e impacto. Como é que surgiu o CLT ou PJ? É um canal aí que todos nós, né, temos aqui algumas pessoas, mas você, da nossa audiência, com certeza deve ter visto, principalmente o vídeo que explodiu. Eu vi a primeira vez pelo Luciano Hang, né? Sim. É um vídeo que é sucesso, Não, tá? foi o vídeo que mudou minha vida. Exatamente. Eu mostrei pra minha esposa ontem ou antes de ontem e ela falou, caramba, ela ficou impactada com os números, né? Sim. Com os números da Avan. Como é que surgiu o CLT ou o PJ? Bom, há quanto tempo? Foi em dezembro de 2023, dezembro de 2024 um ano, dezembro de 2025 2 anos. Então tem 2 anos e 3 meses aí? É isso. Sim. Tem 2 anos e 3 meses. A gente lançou o canal. E foi uma agência, eu contratei, eu contratei para poder fazer uma divulgação da nossa empresa, alguns influenciadores. Eles voltaram depois e falaram, Tony, você tem o que a gente precisa, você fala bem, comunica bem e entende dos números. Legal. Porque uma grande dificuldade que a gente está tendo hoje é o pessoal vender fumaça. Sabe o que é vender fumaça, né? Não viveu ilusão, nada. Né? Ilusão, vende a ilusão. Exato, não viveu aquilo, não tem propriedade de fala e aí eu vou vender mentoria. Então eles falaram, cara, a gente tem muita gente assim, né? Muita gente. Lá em Alphaville tem. Meu Deus, lá tá terrível, cara. Lá tá terrível isso daí, bicho. Tá virando um reduto lá ali em Alphaville. Os Alphavillers estão terríveis. E aí, ele falou, cara, é muita gente vendendo fumaça. E eu falei, cara, mas eu sou chão de fábrica. Não queria, resumo da ópera. Vamos pelo menos tentar. Eu falei, vamos. Enfim. Essa ideia do CLT ou PJ surgiu dessa nasceu agência. assim. Nessa agência. Isso. Surgiu assim. Bacana. É porque, um exemplo, o que você quer falar? Cara, eu quero perguntar se o cara, ele trabalha pros outros, ou se ele é empregado ou se ele é patrão. Perfeito. Falar, tá, mas a gente precisa reformular isso. Sim. E aí a gente foi fazendo testes ali, né? E chegamos em um que era, a primeira pergunta era, você prefere a segurança do CLT ou o risco de empreender? Porque na época, 10 segundos era o gancho inicial. 10 segundos na época. Então eu podia falar mais. Aí depois o vídeo parou de performar. Opa, a gente precisa falar.
Hoje você é CLT ou é PJ? Aí depois, CLT ou PJ hoje? E hoje, CLT ou PJ. Por que isso? Porque o gancho ele vem diminuindo cada dia mais. Então assim, começou com 10 segundos, depois baixou para 5 segundos. Interessante. Depois ficou muito famoso, os 3 primeiros segundos são muito importantes, certo? Aí esses tempos atrás agora, uns 2, 3 meses atrás, eu não performando vídeo nenhum. Eu falo, caramba, o que tá acontecendo, cara? O algoritmo mudou. O algoritmo mudou e eu não percebi. Uhum. E aí, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu fui fazer um estudo, pego os últimos 30 vídeos que performaram, vamos entender o que esse negócio aqui tá falando. Cara, e eu dissequei esses vídeos. Coloquei na tela do computador. Um ponto em comum que tinha em todos eles. Agora está em 1, vamos lá, a gente dividindo por 10, né, no caso, 1.7 segundos. 1.7 segundos agora é o gancho. Não é mais 3 segundos. 1.7 segundos? É. Meu Deus. 1.7 segundos é o gancho agora. E o que fala em 1.7 segundos? o que fala em 1.7 segundos? CLT ou PJ? Sim. Hã? É, isso aí. CLT ou PJ? Isso aí. 1.7 segundos. E assim, e se não couber em 1 segundo, eu falo com um tom um pouco mais grave e os meus meninos aceleram, aí na hora que você Entendi. acelera, a sua voz fica mais fina. Entendi. Certo? É CLT ou PJ? Aí E- acelerou. Isso. Entendi. Aí vai para um outro tom de voz, mas tem que caber dentro de 1 segundo. O CLT ou PJ Hum. de vocês, ele nada mais é do que histórias que conectam. Exatamente. É isso que eu tô te falando. É exatamente, histórias que conectam. E nessas histórias Uhum. que nós temos aí na sua rede social, qual que te chamou mais a atenção? Ah, do seu Luciano, né? Da van. Como é que foi? Como é que foi para você, um empreendedor, né, um Não. empreendedor de sucesso, entrevistar um... A minha referência. exatamente, Não, um cara. cara como... Foi, não, ele é fora da curva. E eu vou até fazer um adendo aqui. Cara, ele é mais legal fora das câmeras do que na frente das câmeras. Porque na frente das câmeras ele tem que ficar mais polido e tudo mais. Uhum. Mas, cara, quando... Pô, ele foi lá, a gente fez o vídeo e tudo mais. Ele me convidou lá pro dia do lançamento do Sena Tower, que hoje é o maior prédio em construção, né? Maior Sim. prédio residencial A do incorporadora mundo. dele, né? Isso, da FG. Ah. Aí, cara, ele me convidou lá pro lançamento. Os caras estavam servindo, se eu não me engano, eu não conheço, tá? Mas se eu não me engano, servia caviar pra todo mundo. Mano, o negócio é outro nível. Mandou fazer um almoço lá pra gente. Então, assim, Bacana. cara, ele é muito melhor fora das câmeras do que nas câmeras. Acredite no que eu tô te falando. Com Então, assim, certeza. ele me impactou muito pela pessoa que ele é, não só pelos resultados que ele teve. Bom, e só teve o resultado que tem? Pela essência da Que ele pessoa é. que ele é. Exatamente. Eu concordo plenamente, né? Se você foge da sua essência, assim É. como lá atrás você deu uma fugida da sua essência, né? Sim, sim. Tende a dar mal, É. né? Tende a dar mal. Assim também como um dia eu fugi da minha essência, tende a dar mal. E teve uma outra que me impactou. Eu já entrevistei uma porrada de famosos, mas aí teve a de uma outra pessoa que ela não é famosa, que eu entrevistei, que é um pastor. Legal, Cara, eu até deixo ela fixada lá no meu perfil, bacana. que é de um pastor. E esse pastor, ele tava, assim, um pouco magoadinho, assim, porque ele foi... Eu não sei como é que chama isso, se é demitido, afastado, alguma coisa do gênero. Afastado. Porque ele criticou o ex-pastor dele, que esse rapaz ganhava, se eu não me engano, 20, 30 mil reais, Uhum. o pastor, e assinou numa canetada para 200 mil reais por mês de salário. E aí ele foi criticar, ele fazia parte ali da direção e tudo mais, enfim, rolou um desconforto e ele foi desligado disso daí. E aí, aí eu falei, cara, mas um pastor sair de 20 mil reais, que já não é um salário baixo, para 200 mil, eu acho muita coisa. Eu falei, né? E aí, enfim, aí ele colocou isso para fora. Ele falou também da questão do dízimo. Ele falou sobre o que acontece dentro da igreja, que às vezes tem panelinhas dentro da igreja, que quando chega um membro novo, em vez das pessoas abraçarem Abraçar, esses... cuidar, Exato. né? Amar. Pelo contrário, Acaba acaba excluindo por excluindo. causa dos defeitos que aquela pessoa tem, que ela veio consertar. Aham. Então, assim, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, esse cara falou 10 pontos e 8 eu concordo com ele. Uhum. Então, pra mim foi muito impactante, tanto é que eu deixo fixado lá Legal. nas minhas redes sociais, não pelo... Como que eu posso explicar pra você? Não pelo número de visualizações, mas pelo impacto que fez na minha vida aquele vídeo também. Perfeito, E muito que não bom. é nada sobre empreendedorismo, cara. Com Mas certeza. me toca e História de vida, né? aquilo fala de mim O que também. conectam são histórias de vida, né? O empreendedorismo até gera um ponto de tração ali, porque todos nós queremos crescer, né? Todos nós queremos ter um resultado. Quando a gente pega alguma história de resultado, também isso conecta
querermos buscar isso aí. Mas olha só, falando, em um mundo onde todos ou quase todos querem crescer e gerar resultado, muitas dessas pessoas querem gerar resultado a qualquer custo. Você, como um entrevistador também, um influencer e um empresário, deve se conectar com muita gente aí no Brasil todo. Sim, sim. Qual o maior erro dessas pessoas que buscam crescimento? Não é errado buscar o crescimento, mas muitas buscam a qualquer custo. O que você enxerga aí que eles estão errando muito? Talvez não estar na rede social, talvez o ego, não sei. O que você acredita que são pontos que estão fazendo essas pessoas errarem? Bom, normalmente as pessoas que querem crescer a qualquer custo, inclusive passando por cima de outras pessoas, quase sempre o erro é o mesmo. Eles pulam um processo. E na hora que eles pulam um processo, é como se ele estivesse construindo um prédio sem alicerce. Que quanto mais alto ele fica, mais instável vai ficar. E com o tempo, isso vai desmoronar. E aí a pessoa vai ficar muito mal por isso, vou entrar em depressão, vou isso e aquilo outro, mas isso é por quê? Porque pulou etapa lá no começo. Exatamente. Cara, a fundação é a coisa mais importante que tem na Perfeito. vida de um empreendedor. A fundação e o processo também, Sim, né? totalmente. Eu falo para os meninos muito aqui. Não pode pular processo. Não pode, porque a pessoa que tende a querer pular processo é porque ela está olhando só o resultado final. Sim. Mas o saboroso não é o resultado final. Exato. O saboroso é a trajetória, é o processo, é o caminho, são os percalços, né? Uhum. São as lutas, mas também as vitórias que fazem com que chegue lá no resultado final. As conexões que no meio do caminho. Isso sim é prazeroso. Mas quem quer gerar resultado a qualquer custo não é saudável. Não coloca o olhar nisso aí, né? É. E olha só, você é um empreendedor de múltiplos negócios, sim? Sim, sim, sim. Com certeza, negócios que crescem exponencialmente, até porque Sim. você está na internet crescendo exponencialmente. Mas vamos lá, quando você pega... Quantos negócios você tem? 11, tem 11 CNPJs. 11 CNPJs. Mas tem CNPJ que é estratégico. Sim. 11 CNPJs que você está aí, né, empreendendo. Uhum. PJ. Qual que são as suas maiores dores como empresário? O que você precisa levar para sua empresa que talvez você ainda não tem e que é uma necessidade para que você continue crescendo? Gente madura. Gente madura. Eu até falo pra minha RH lá, cara, eu adoro os cabeça branca. Tá entendendo, não? O mercado, ele tende a descartar quando a pessoa vai ficando um pouco mais velha, 50 anos. Cara, eu adoro essa galera. Porque ele já passou da fase de imaturidade, já sabe bem o que quer. E são normalmente pessoas sistemáticas. Pessoas sistemáticas se dá muito bem comigo. Sabe por quê? Eu não piso no calo dele, ele sempre vai cumprir o combinado porque ele odeia que alguém pise no calo dele. Entende? Então é muito fácil de trabalhar com pessoas mais maduras. Pessoas que você tem que construir pedrinha por pedrinha dá muito mais trabalho. Exatamente. Então, hoje... Maturidade. Pessoas maduras. E aí eu já não tô mais falando de idade, né? Pessoas maduras hoje eu acho que é uma grande dor que eu vivo. Perfeito. É o que você necessita, né? Ter mais para que os seus negócios sejam... E assim, e tem uma outra coisa que eu tô passando nas empresas, que eu tô fazendo uma reestruturação. Tô começando a pensar como cabeça de empresa grande. Opa! E cara, e aí eu tô tendo que desconstruir o meu sobradinho para eu poder conseguir construir um prédio. Com certeza. E aí na parte de processo eu tô quase dando um treco, cara. Opa! Processo. Olha Processo. só, peraí, gostei. Processo, produto e pessoas. Gostei. A nossa empresa, um dos nossos negócios é uma empresa de consultoria empresarial. Que legal, cara. Empresa de consultoria de planejamento, né, de inteligência em negócios, vamos falar assim. Ó. E uma das nossas expertises é gerar painéis de indicadores para ter uma gestão eficiente. KPIs, gestão eficiente, BI, Rapaz. gestão eficiente baseada em dados, processos. Né? Para que processo? Para que tenha um padrão dentro da empresa, né, e que as pessoas consigam ter uma eficiência maior na execução das suas atividades. Essa é a Sante Consulting. Se você tem essa dor... Eu tenho. Opa! Você tinha essa dor. Nós vamos te ajudar. Que isso, cara. Com certeza. Não, eu tô precisando, eu não tô brincando, eu tô falando isso sério, aí. eu tô precisando mesmo. Sério mesmo? Sério. Ó, vou até te falar Então, o que eu peraí, preciso, olha eu tô só, falando sério. Eu vou fazer um compromisso aqui. Se você tá precisando e se é uma realidade de expertise nossa, nossa equipe aqui, nós fazemos questão de participar dos seus negócios, Que legal, gerando essa cara. solução para vocês. Não, agradeço, vamos conversar sobre o número aí, pau na máquina. Vamos para cima. Ó, vamos lá, o que eu tô precisando hoje? Isso é sério, tá? Sim. Eu tô precisando fazer um mapeamento de processo, posição a posição, preciso fazer um organograma e depois fazer um workflow de tudo. Vamos embora. Entendeu? Com isso daí, eu preciso de alguns
relatórios diários, ou então em BI, para que eu consiga na palma da minha mão eu olhar e em tempo real o gráfico ali mudando, para que eu consiga, ou eu, ou o meu gerente geral, a gente tomar a decisão em cima de dados. Porque hoje eu tô tomando decisões em cima de instinto. Isso é muito perigoso. Né? Tá indo bem. Sim. Mas eu acho que para o instinto tá bom, mas na hora que o instinto der uma falhadinha ali, é um negócio... não pode depender disso. Sim, mas sabe o que acontece? Eu tô começando a bater a cabeça no teto. Esses dias atrás, um cliente meu falou para mim, Tony, você tá me entregando 30 mil peças por mês de um produto. Um SKU. Isso para a indústria é maravilhoso, você produzir a mesma peça fazer 30 mil peças. Ele falou, cara, eu tô precisando de dobrar essa quantidade. Você sabe como que esse cara me paga? Em quantas vezes? À vista. Eu conto dinheiro e ele conta peça. À vista. Aí vou te dizer, ele falou, eu preciso de 60 mil peças, eu entrego 7.500 peças por semana, ele precisa de 15 mil peças por semana. E aí, porque o meu processo não está do jeito que deveria estar, eu tive que olhar o dinheiro indo para o meu concorrente, que eu não pude aceitar, porque eu não tive segurança de aceitar um pedido desse, porque eu não posso me queimar com o meu cliente. Claro. Outro amigo meu, Tony, tô precisando de 20 mil bores mudando só a cor. É igualzinho 20 mil bores por semana. Lá no Brasil a gente trabalha muito por semana. Adivinha? Kaique, não posso te atender, irmão. Te agradeço, não posso. E aí ele falou, pô, cara, ficou parecendo que eu não queria atender porque era meu amigo, sei lá, tipo, sabe? Entendi. E não era. É porque eu não tô tendo a confiança nos meus processos por causa que se eu colocar lá dentro... Né? Talvez um centro de custo mais elaborado, então, né? mais eficiente pelos dados, né? Mas aí o que acontece? Se eu trago um negócio desse, eu gargalo tudo. Com certeza. Tá entendendo? Aí vira um empilhamento, né? Que lá na ponta vai te dar uma quebra. Porque crescer desordenado, crescer demais desordenado, quebra também. Claro que quebra. Não é só não vender que vai te fazer quebrar. Não é só não ter uma gestão eficiente que vai te fazer quebrar. Crescer desordenado, quebra. Exatamente. E aí, o que acontece? Por eu não ter segurança ali nos meus dados, nos meus KPIs, nos meus negócios, eu preferi desacelerar o meu motor para eu poder, até que eu consiga organizar minha parte de processo, planejamento e tudo mais. E olha que eu sou bom nisso, só que só tem um problema. Tá tudo na minha cabeça. Eu tenho isso, eu tenho mapeado, eu tenho feito ali nas minhas planilhas, mas planilha é vestido de noiva, né? Só o dono que sabe o que acontece. Então eu não consegui tirar isso ainda e trazer para o pessoal. Mas olha só, Albertoni, cara, como a gente está em diversas empresas, né? Empresas que faturam seus múltiplos milhões aí, anuais, isso não é uma realidade só sua. Nós estamos dentro de empresas que grande maioria dela, 95% não possui aquilo que a gente carrega. E quando eu pego o Albertoni, um homem de múltiplos negócios no estado de São Paulo, 11 negócios, eu enxergo que o nosso negócio ainda tem uma margem e um potencial de crescimento muito grande a nível nacional. Sim. Porque lá, eu podia imaginar que poderia ser uma realidade do estado de Goiás, mas você está me trazendo uma realidade que lá também, em grandes negócios, possui essa deficiência. Sim. Isso assim, claro, não, entenda. Me deixa feliz, porque nós queremos crescer a nível nacional, estamos crescendo a nível nacional. Sim, eu estou deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Porque eu não tenho os meus processos muito bem mapeados. Não tinha, agora você tem. Você falou a nível nacional. A nível nacional. Você vai me mostrar como que é o trabalho de vocês. Com certeza. Se for o que eu espero, que eu acho que é. Sim. Se a filial de São Paulo eu não for sócio, eu não falo mais contigo. Toma! É isso aí. Deixa eu te falar um negócio. Firmado? Tá firmado. Você vai se surpreender. É mesmo? Ué. Fechou. Maravilha. Parceria de sucesso. Olha só. Bora. No lugar certo, com a pessoa correta, surge parceria de sucesso. Vocês vão lembrar desse episódio aqui, tudo que vai acontecer através daqui das nossas vidas. Amém. Show de bola. E qual o legado que você, como um homem de negócio, qual o legado que você quer deixar? Porque, olha só, não como apenas um homem de negócio, mas como um pai de família, como um filho de Deus, como um marido, né, como um filho também, porque não é patrimônio. Patrimônio é o que você deixa para as pessoas. Sim. Legado é o que você deixa nas pessoas. Uhum. Qual que é o legado que você quer deixar nas pessoas? Cara, o legado que eu quero que as pessoas lembrem de mim, mesmo após a minha morte, é que eu sou um homem justo e que trabalho sob resultado. Só para você ter uma ideia,
a última empresa em que eu entrei de sócio, adquiri metade dela, é uma empresa que a gente reformulou, inclusive, a forma de cobrança, e foi uma luta muito grande isso. Por quê? Ela é uma empresa que, cara, ano passado a gente faturou mais de R$500 bilhão. Então, a gota de ouro que eu tô falando dos processos, Sim. não é a maior empresa que a gente tem no grupo. Sim. Então, assim, só ouve isso. Nós temos 83 clientes. Agora, ouve, por que eu tô te falando da justiça? Porque antes a gente cobrava a mensalidade, cobrava isso, cobrava aquilo, cobrava um monte de coisa. Eu falei, não, cara, junta tudo isso daqui, vamos deixar de lado e vamos começar a trabalhar somente por resultado. Então, como é que funciona? Dentro dos marketplaces, por exemplo, que é a nossa especialidade, então chega uma pessoa ali, por exemplo, meus clientes, a maioria deles são ali do Brás, eles chegam faturando 40, 50, 100 mil reais ali por mês dentro dos marketplaces. Legal. A gente absorve a parte de estratégia desse pessoal e aí a gente consegue arrancar eles de 50 mil para R$500 mil em 6 meses de faturamento. Somente dentro das plataformas. Muito bom. O outro negócio deles a gente não tem nada a ver. O aí físico, a questão... você fala o físico? Não tem nada a ver. Eu tô falando somente em cima do que nós geramos de riqueza. Ah, tá. Dinheiro velho, nada a ver. Dinheiro novo, vocês entram. Ó, só pra você ter uma ideia. Por exemplo, conta fácil aqui. Esse cara, ele fatura 100 mil reais dentro das plataformas. Sim. Eu faço um trabalho com ele de estratégia e em 6 meses ele tá vendendo 400 mil. Legal. Eu só ganho comissão em cima dos 300 mil. Perfeito. Entende? Sim. Você sabe quanto que é a mensalidade disso? 0. Se eu não te entregar resultado, Não paga nada. precisa você não me pagar nada. paga. Então, quem que tá interessado de fazer a tua empresa explodir e crescer? Você? É isso aí. É isso aí. Você entendeu ou não? Perfeito. Então, assim, cara, até para eu aceitar a ser sócio de uma empresa, até para eu querer investir em um negócio, se não for pautado em cima de ser justo, De resultado gerado, né? Não, porque um exemplo. Vamos voltar a falar dos Faria Limers? Do Faria Limer não, dos Alphaville? O que acontece? Cara, é muita gente prometendo tudo e não entregando nada. Eu falei, cara, eu quero ir pro outro, porque eu já passei muita raiva com esse pessoal, cara, de prometer tudo e não entregar nada. Então, nós seremos o oposto. Deixa eu trabalhar e sobre o que eu fizer, você me paga. E se eu não fizer, não me paga nada, irmão. Você entra no risco, né, ali. Total. Então, assim... Se gerar uma energia e não ter resultado, você apenas teve um tempo de custo ali, né? Exato. Tá tudo bem. Então, assim, eu quero ser lembrado como o quê? Eu quero ser lembrado como o quê? Como um cara justo. Irmão, se eu fiz, eu quero a minha parte. E se eu não fiz? Então você não me paga nada. Qual foi o prejuízo que você teve comigo? Nenhum. Justo. Ser lembrado como um homem justo. É isso. Esse é o legado. Isso aí. Nós chegamos aqui num momento especial do patrocinador organizador. Temos 2 patrocinadores organizadores deste episódio. Um, GHG Imports. Você pôde conhecer o Gustavo. Né? Ganhei uma camiseta, super orgulhoso. É isso aí, ganhou a camiseta do Gustavo, da GHG. Tem também o Bob's aqui de Goianésia. Bob's, o franquia, sorvete, isso, lanche. Isso. Caramba, vocês estão enjoados, hein, cara? Quando falou que era você que ia vir pra cá, falou, não, eu tô dentro, eu quero. Que legal, e tal, ó, que bacana. orgulho. Peso. Pra nós é um peso muito grande, né, ter você aqui, nós ficamos felizes. Nós entendemos que há propósito nisso aqui, e eu pude entender Amém. qual que é o propósito, hein? Vai muito mais além do que apenas esse momento aqui. Pois não é, Mas cara? olha só, GHG Imports, Bob's Goianésia, traz um momento especial aqui pra você. Eu quero te entregar rapidamente. Ó o suspense, hein, cara? Rapidamente aqui. Deixa eu ver como vai ficar melhor. Vai ficar melhor aqui. Aí você tira do mute e aperta o play, por favor. Sinta-se à vontade. Oi, pai, eu vim te agradecer por você ser um ótimo pai e eu te amo muito. Muito obrigada por tudo. Um beijo. Oi, pai. Passando aqui pra te dizer que você é o melhor pai do mundo, a gente te ama muito e tem muito orgulho de você. Oi, pai. Eu tenho muito orgulho de ser seu filho, continuar sendo esse homem incrível. Te amo muito. Oi, pai. Passando aqui pra falar que eu te amo, que você é o melhor pai do mundo. Oi, meu amor. Você sabe o quanto é difícil eu estar aqui, porque eu sou aquela que se esconde das câmeras, né? Mas por você eu vim aqui dizer o quanto eu te amo, o quanto você é um marido maravilhoso. Dizer que eu fiz a melhor escolha da minha vida, estar do seu lado. E que lá no comecinho, quando a gente se conheceu, eu lembro que você me falou: amor, hoje eu tô numa situação difícil, mas vem comigo que se você acreditar no meu propósito, a gente vai ganhar o mundo junto. E sempre foi assim. Já quebramos a cara muitas vezes, mas sempre juntos.
E eu acredito muito no seu propósito e você sabe que pode sempre contar comigo. E eu quero dizer que eu te amo muito, que a gente vai ganhar o mundo juntos, tá bom? Te amo, um beijo da nossa família. Ai, desculpa, perdoe. Desculpa. Sem problemas. Eu te amo muito. Pô, covardia isso, hein, cara? Pode deixar, vai pegar um pano aqui. É. Histórias que conectam, onde as emoções podem florescer. Eu queria conhecer mesmo, de fato, esse Albertone da sua essência, com lágrimas caindo. Cara, eu não sou um cara mole, bicho. Hã? Eu não sou um cara mole Eu sei de disso. chorar e de... Aguento pressão de gente grande, acredite. Mas... Pode ser que eu limpo. Mas aí, um exemplo. Isso daí é o que me move e que eu sempre falo pra minha esposa. Eu falo, cara, eu aguento qualquer coisa fora daqui. Não interessa o quê. É isso aí. Mas aqui dentro eu preciso ter a paz que eu tenho. Essa paz aqui. A paz que excede todo o entendimento, que o mundo cara. não é capaz de nos dar. Vem de Deus, né? E família é a primeira instituição criada por Deus. Isso aí sobressai CLT ou PJ, isso aqui sobressai Total. tudo que há nessa vida aqui, né? Juntamente com Deus. Mas eu fico feliz que existe aí esse Albertone, né? Também, fora do CNPJ, né? A sua essência, Sim, que a gente sim, pôde sim. extrair aqui neste momento tão especial, tão rico, eu considero tão bacana mesmo, que é propósito de Deus sobre as nossas vidas. Mas olha só, eu quero que você olhe aqui para essa câmera. E Depois disso? Depois disso aqui é tudo no papum, papum. Você me fez um desafio aqui que me fez até gaguejar. Ah. Eu aceitei o desafio, é ou não é? Hã? Olha aqui para essa câmera. Deixa uma frase de impacto aí para todos os telespectadores, né, que estão nos assistindo. Pessoas que provavelmente empreendem, né, mas acima de tudo pessoas que te conhecem, que nós vamos mostrar que é você e vai querer entender qual que é a essência de alguém, né, por detrás de tanto resultado, não só na internet, mas nos negócios. Se quiser pode respirar umas 3 vezes, pode tomar um copo com água aí, mas fica à vontade para a gente trazer essa frase final. Tá bom. Não. O que eu quero dizer é assim, todo mundo é capaz. Eu também consegui e todo mundo consegue. Eu sou um nordestino que passei de cidade em cidade, a cada 6 meses, 1 ano eu mudava de lugar. Então nunca consegui criar raízes em muitos lugares. E eu consegui. Então, assim, qualquer pessoa consegue. É um nordestino que deu certo em São Paulo, mas eu daria certo em qualquer outro lugar porque eu sempre usei muito a resiliência que eu tenho. Então, assim, eu não tenho outros talentos. Eu sou um cara que tenho até dislexia, tenho uma dificuldade absurda com algumas coisas. Então, assim, se eu conseguir, eu acredito que qualquer pessoa consiga. E olha que eu tô só em 10% da minha jornada. É isso aí, não é nem a sombra ainda do que há de vir. Exatamente. Vocês Muito ainda bom, vão ouvir hein? falar muito de mim e de você também. Albertone, meu irmão, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade que nós tivemos aqui, né, de poder ouvir a sua história. Eu sei que daqui a pouco você tem voo lá em Goiânia, né? Sim, Volta sim. para São Paulo, Correndo. tá desde sexta-feira em Goiânia, longe da família, um pouco longe dos negócios, mas muito obrigado por ter se disponibilizado, vindo até aqui para participar do Histórias que Conectam. Isso aqui é um propósito de Deus mesmo, que nasceu no coração de Deus, passou para o coração do Fábio, que você conhece da equipe, passou para o meu coração e a gente vai transbordando aqui para tanta gente. Amém. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando, te dando Amém, força, meu irmão. vigor e determinação para cumprir esse propósito aí que você prometeu para sua esposa lá atrás. Sim, isso exatamente aí. isso. Deus abençoe, meu amigo. Eu quero agradecer também aqui a todos vocês, telespectadores, a todo mundo aqui da equipe que está aqui no estúdio, né? Muito obrigado e agradecer aos patrocinadores. GHG Imports e Bob's Goianésia, patrocinando esse evento aqui, esse podcast, né? Organizando esse podcast. Os nossos patrocinadores Master, GSV, Omniframe, Talme Uniformes e os patrocinadores oficiais, Império do iPhone, Times Coffee, Instituto Ana Marques e Estúdio Gênesis. Estúdio Gênesis do Pedro que tem uma produtora de vídeos, né? O seu irmão aqui. Sim, exatamente. Seu irmão. Parece muito comigo, cara. A produtora de vídeo do Pedro, da Lorena, muito obrigado. Ele que organiza tudo aqui junto com o Fábio. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas, ao Fábio, que com muita garra e vigor teve a iniciativa de iniciar aqui o Histórias que Conectam. Muito bom, colocou no meu coração. Eu falei, vambora pra cima. Mas é para momentos como esse aqui, para receber você e entender que esse propósito ele é impregnado em todo o território nacional. Olha só, de São Paulo
para Goianésia, Goiás. Estamos aqui. Deus abençoe. Vamos embora para cima. Bora. Fazer acontecer. Mais isso. ainda. Valeu. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Até mais.